né? Então, por exemplo, os deuses da virilidade, na maioria das civilizações, tinham um pênis grande. A gente sabe que o pênis grande não ajuda você a ser mais fértil, mas os deuses da fertilidade tinham um pênis grande, entendeu? Então, já é uma coisa muito antiga. Isso acontece desde que o homem é homem. Seja muito Olá. bem-vindo, Felipe. Boa noite, Aline, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. É um prazer estar aqui. Estima-se que cerca de 15% de todos os homens vão ser inférteis e que 50% de todos os homens vão ter alguma disfunção sexual, mas que mesmo sendo tão comuns, é tão raro isso ser debatido. Como você falou, 15% já me arrepiou aqui. Eu não tinha essa estatística na minha cabeça. 15% dos homens vão ser inférteis? Exato. Nós temos um problema no homem em até 50% dos casos dos casais inférteis. De tal forma que em 30% dos casos, 30% dos casais inférteis, é apenas o homem que tem um problema, e em 20% dos casos, você vai ter problema tanto no homem como na mulher. Então, é devido a isso que a investigação para a infertilidade do casal, ela deve seguir em paralelo, tanto no homem como na mulher. Infelizmente, isso não é o que ocorre, né? Geralmente, a mulher faz todos os exames, aí por último é que o homem vai fazer um espermograma, que se comparado com todos os exames que a mulher tem que fazer, o espermograma é um exame extremamente simples. E o que é ser infértil? Não existe a definição do homem infértil nem da mulher infértil. A definição de fertilidade é conjugal, é do casal, tá? Então a gente define que um casal ele é infértil quando ele está tentando ter filhos, tendo relação de forma regular, sem nenhuma proteção, há 12 meses. E aí, no casal infértil, nós vamos ter fatores masculinos e fatores femininos. E que fatores, afinal, então, seriam esses que contribuem, para a infertilidade do casal, mas que são fatores masculinos? Vamos lá. Em ordem de importância, primeiro estaria os fatores ligados à varicocele. Então, varicocele é uma patologia muito comum. São veias dilatadas no testículo, são varizes no testículo. Cerca de 20% de todos os homens vão ter varicocele, então é extremamente comum. E apenas 20% dos homens com varicocele vão ser inférteis. Mas ainda assim, a varicocele é uma das principais causas. Em segundo lugar, nós temos as alterações genéticas. Então, hoje, cada vez se estuda mais a parte genética. A produção do espermatozoide é um processo que depende muito da carga genética do homem. E aí temos as causas hormonais, tá? Os problemas na testosterona, os problemas no estradiol, os outros hormônios sexuais. E aí a gente já começa o primeiro link da aula. Testosterona, o principal hormônio para a produção do espermatozoide, também é o principal hormônio para a saúde sexual do homem. Então, patologias que alteram a testosterona podem tanto alterar a fertilidade como a sexualidade. E aí, vou levantar aqui principalmente duas patologias que são muito comuns hoje, que é a obesidade. Então, a obesidade, ela altera o eixo hormonal do homem, baixa a testosterona e aumenta o estradiol, que é o hormônio feminino. Então, isso impacta tanto na produção de espermatozoide como na sexualidade do homem. E o uso de anabolizantes. Então, o uso de anabolizantes também vai alterar o eixo hormonal do homem, vai atrapalhar a espermatogênese e também, frequentemente, vai causar disfunção sexual. É extremamente comum pegar no consultório homens que usaram anabolizantes e saem com um problema de saúde sexual, geralmente ligados à libido ou à ereção. Muito, muito comum mesmo. Existe toda uma inter-relação aí na mente masculina entre fertilidade, sexualidade e virilidade. Tudo isso se entrelaça e os homens ficam extremamente angustiados. Existe o período fértil da mulher, onde ela tem todas as modificações hormonais e tudo que dá ovulação. Então, às vezes, a mulher sabe lá quando está ovulando, a mulher quer engravidar, e vamos lá, tem que ser hoje, tem que ser agora. E aí começa a confusão. E aí, quando a gente coloca a questão do período fértil, às vezes a mulher vai chegar num dia que o homem não quer, não está propenso. E aí começa. Ele tem que ir. Primeiro porque homem não pode negar a relação sexual, não é isso? E aí ele vai tentar, e às vezes, no período fértil, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele vai estar cansado, porque aconteceu alguma outra coisa, porque ele não está com o desejo, ele não está excitado. E aí, se ele falha, aí ali, é que começa, entendeu? Então, muitos homens que iniciam a disfunção erétil, eles iniciam justamente nessas tentativas de gravidez.
E aqui a gente está falando desse coito programado, né? Como ferramenta de tentar, enfim, como ferramenta terapêutica. Isso. E aí eu fico pensando um pouco nessa história, né? Porque, de fato, a própria percepção do desejo masculino, muitas vezes, né, fica ligado a um desejo espontâneo, a Isso. percepção da própria ereção, enfim, assim que eles vão aprendendo e socialmente vão sendo reforçados nesse lugar. E aí, de fato, agora tem outras razões para fazer sexo, né? Que eu fico pensando que, assim, qualquer mulher que escuta diga assim, você jura. Existe um estudo sobre o que é que os casais mais reclamam, né, dos tratamentos de fertilização in vitro. Então, as mulheres reclamam da incerteza, né, de que se vão conseguir ou não, tá? Dos diversos procedimentos que elas precisam passar. E os homens reclamam de duas coisas apenas. Do coito programado, né, isso é terrível para o homem, tá? Destrói o homem. E do custo dos tratamentos. Então, assim, não é raro a gente chegar a pacientes, eu não consigo fazer coito programado, por causa da questão da atenção, e às vezes a gente até tem que iniciar realmente medicações para disfunção erétil. Não que aquele paciente tenha uma disfunção erétil, né? Ele não tem nenhum problema no nervo, na artéria, na veia. Ele tem realmente uma falha de excitação, né? Ele não está excitado. Mas a gente acaba, às vezes, tem que prescrever, tá? E tem que ser muito cuidadoso com isso, porque de você usar uma vez, isso pode virar um hábito, né? Não um vício, mas um hábito, que vai ser depois extremamente prejudicial. A maioria dos casais que procuram assistência médica, elas, para a infertilidade, eles vão ter assistência médica de profissionais especializados em reprodução, né? Seja um urologista que é mais focado em fertilidade ou um ginecologista que é focado em fertilidade. E isso é extremamente negligenciado, né? Do ponto de vista sexual do casal, é extremamente negligenciado. Eu fiquei pensando que você estava dizendo assim, a maior parte dos especialistas em reprodução humana não são especialistas em sexualidade. Né? E tem esse mito na nossa sociedade, que só fala de sexualidade o especialista em sexualidade. E é alguma coisa de facílima prevenção. Sim. Né? Porque o que a gente está falando aqui? De fatores socioculturais. Sim. Claro, a gente sabe que os fatores socioculturais, eu falo disso muito na terapia cognitiva sexual, que a gente acha que elas são crenças, mas na verdade elas são crenças sobrevaloradas. Né? Não são crenças que a gente resolve com psicoeducação. Olha, o papel do homem não é ser viril. Precisa ter técnicas um pouco mais efetivas para a gente trabalhar também com a emoção. Mas, enfim, nada que um psicoterapeuta qualquer não consiga fazer. Não, exatamente. Assim, todo profissional que lida com casais, né, ou que lida com qualquer coisa que tenha o cunho sexual, e aí, assim, está falando de fertilidade, mas poderia ser cirurgias na mulher, por exemplo, cirurgias para retirar o útero, esterectomia, né, cirurgias no homem também, que alteram a função sexual, como cirurgia de próstata. E tem que ter pelo menos um repertório mínimo de ferramentas, né, para poder lidar com esse paciente, né? E a grande maioria dos casos não é difícil. E se a gente colocar aqui hoje, uma grande parte das clínicas que lidam com reprodução assistida tem psicólogos envolvidos na equipe, porque a gente sabe que é um processo que é traumático, né? São processos que muitas vezes têm uma chance de sucesso baixa, né? Então, geram muitas perdas gestacionais. Então, a gente tem muitos psicólogos que trabalham no luto com esses casais, né? Com a expectativa. Ou seja, poderia facilmente ali também você ter uma intervenção focada, como você falou, na microintervenção da questão sexual, porque isso até ajudaria também o casal a passar por todo esse processo. Deixa eu só dar um dado aqui, você vê assim, como é o grande problema. As estimativas são que entre 25% a 75% dos homens que tenham infertilidade ou que façam parte de um casal infértil tem algum grau de disfunção sexual, principalmente aqui disfunção erétil a primeira, depois vem diminuição do desejo, por último, ejaculação precoce. E 89% das mulheres que fazem parte de um casal infértil vão ter disfunção sexual. Né? E aí, principalmente, desejo, né? Diminuição do desejo, diminuição da lubrificação e vaginismo. O vaginismo aparece depois, a vaginismo, dispareunia, as doenças dolorosas relacionadas à atividade sexual. 89%, pessoal. É muito alto. Ou seja, quase certo.
É parte esperado do tratamento, pelo que você está contando, né? Ou é um, ou é outro, ou são os dois. O alto nível de testosterona ajudaria a diminuir as chances de infertilidade masculina? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa discriminar aqui se a gente está falando de testosterona, que é produzida naturalmente pela pessoa, ou se é usada, tá? Testosterona naturalmente produzida pela pessoa alta, não tem problema, certo? Ela não aumenta muito a fertilidade, não tem essa relação, certo? Mas provavelmente o homem vai ser fértil. Agora, se o homem está usando testosterona ou derivados, a relação é totalmente ao inverso. Que a partir do momento que você usa a testosterona, qualquer derivado da testosterona, qualquer esteroide anabolizante, essas medicações elas vão no cérebro e passam a mensagem que o testículo já está funcionando de maneira adequada. E aí o cérebro ele para de secretar 2 hormônios, que é o LH e o FSH, que são extremamente importantes para a fertilidade. E sem LH e sem FSH, você não há produção de espermatozoide. É por isso que os pacientes não entendem. Mas, doutor, veja, a testosterona não é o principal hormônio para a produção de espermatozoide? Eu não estou tomando, minha testosterona está alta, por que eu não estou produzindo? Porque não é a sua testosterona, é a testosterona exógena. É uma medicação que vai no cérebro e faz esse bloqueio. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? E hoje, uma das principais causas de infertilidade masculina é o uso de testosterona. Mas acho que o dado para mim aqui é que quem trabalha com infertilidade não entende disso. Esse realmente eu achei que foi o dado mais revelador, né? E do que se faz, então, né? Então, as pessoas precisam de uma ação de saúde pública, de alguma coisa, porque eu estou aqui brincando, mas a gente sabe que é muito prevalente. Mas é sério? Né? Sim. Sim. Não, veja, é importantíssimo, assim, o trabalho de conscientização, assim, o trabalho tem que ser feito dentro dos serviços que fazem reprodução, né? O trabalho tem que ser feito para os profissionais, tá? Você tem que trabalhar os pacientes também, tem, mas os profissionais ali é que precisam ter a maior responsabilidade, tá? Estamos pensando aqui sobre temas que são super contemporâneos, né? Mas que são invisibilizados ainda muitas vezes, né? Tanto para o público comum quanto para os próprios profissionais de saúde. E acho que é importante a gente poder pensar, né? Então, assim, estou aqui pensando em vocês que estão assistindo a gente, nesse pessoal que já está dentro da clínica, já tem um psicólogo dentro da clínica de reprodução, né? A gente precisa treinar essas pessoas. O cara está lá com a faca e o queijo na mão, o homem já topou ir no psicólogo para resolver o problema, é só falar da sexualidade, só mais uma sessão. Né? Faz mais 1 ou 2 sessões aí, provavelmente já tira um pessoal, né, do teu risco. Então, acho que tem intervenções aí, e aqui estou falando para o pessoal que está na clínica, mas estou falando para quem está fora da clínica de reprodução assistida, está procurando emprego, né? Sim. Qual é um super nicho? Acabamos de identificar um super nicho, né? Muita gente passando por isso, cada vez mais gente passando por isso, né? As pessoas precisando e com um grau de sofrimento muito alto.